nome ergonomia significa ergo, trabalho, nomos, normas e regras. As regras para se organizar o trabalho. Ergonomia é o estudo da adaptação do trabalho às características fisiológicas e psicológicas do ser humano. Em poucas palavras, é a adaptação do trabalho ao trabalhador. A NR17 é a norma regulamentadora que estabelece parâmetros para que esta adaptação ocorra de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. Riscos ergonômicos são fatores psicofisiológicos relacionados ao trabalho que o ser humano fica exposto durante o desenvolvimento de suas atividades. Nas obras do campus da UFESA, como técnico de segurança do trabalho, Lucivan, que vai falar agora um pouco para nós sobre a NR17, que trata a respeito da ergonomia. Bem, bom dia. Meu nome é Lucivan, como mesmo falou. Estou aqui para falar um pouco sobre a ergonomia. A ergonomia é a ciência que adapta o meio de trabalho ao homem, não o homem ao meio de trabalho. Ela requer bastante atenção, principalmente na parte de posturas, levantamento e transporte manual de pesos. Excesso, às vezes na jornada de trabalho também contribui muito com uma doença do trabalho ou um próprio acidente do trabalho, que é o que nós não queremos, em hipótese alguma. Então, a questão de movimentação de peso e transporte manual de peso tem uma postura, a gente muitas das vezes passa os trabalhadores, na qual ele nunca deve pegar um peso de qualquer forma, deixando a coluna cervical torta. Ele pode pegar uma distensão, alguma vértebra e ficar inválido para o trabalho. Mas sim uma postura correta, que ele dobra o joelho, pega o peso, chama para cima do seu corpo e caminha com esse peso. Então, são técnicas que a gente passa no dia a dia do trabalho, na reunião de DDS, que é o diálogo diário de segurança, para que eles venham botar em prática na hora do trabalho, não venham se acidentar, ou numa jornada longa de trabalho eles não venham sentir nenhuma lombalgia, são dores na coluna cervical, na parte da região lombar, para que eles não venham se afastar do trabalho. Tem a questão do tempo que eu falei também, na jornada de trabalho, às vezes a gente pega de 6h30 até as 11h30, para almoçar, volta de 1 às 5h30. Então, geralmente quando precisa bater uma laje, que se estende um pouco do trabalho, não é sempre, mas se tiver uma constância nessa situação, isso aí pode acarretar também numa fadiga de trabalho, e eles possam vir se acidentar ou até mesmo se ausentar do trabalho devido a uma doença, por um longo período de trabalho. Geralmente, a gente nunca deixa, mas quando há necessidade, que o trabalho exige, a gente tem que concordar com a produção, mas a segurança do trabalho não aceita que esse trabalho seja prolongado, geralmente, no dia a dia do trabalho. Pronto. Quanto à assistência médica dos trabalhadores, como isso é feito na obra do campus? Aqui, a empresa, antes do trabalhador vir para a sua jornada de trabalho, antes de iniciar o trabalho dentro da empresa, é feito o ASO, Atestado de Saúde Ocupacional. Então é o ASO admissional. Ele faz a obra, como vai se estender mais de um ano. Com um ano que ele está na empresa, é feito o ASO periódico, que é aquele anual de rotina. E caso ele venha se desligar da empresa também, ele faz o ASO demissional. Por quê? Porque nós temos o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Isso aí está o histórico do trabalhador dentro da empresa. Qual a função dele, qual o trabalho que ele exerce, quais as vacinas que ele tomou, quais as vacinas que falta tomar. Então é o histórico dele dentro da empresa. E caso ele venha adquirir alguma doença, por isso que ele tem que fazer os ASOs
tanto o demissional como o periódico como o demissional. Porque que ele venha adquirir alguma doença dentro da empresa, a gente tem como, ele tem como recorrer isso aí, uma indenização, entendeu? Para que ele não venha ficar prejudicado, mas sim, dentro do perfil profissional gráfico, ele tem todo o histórico dele dentro da empresa, se ele adquiriu aqui ou se ele já vem de outra empresa com essa anomalia no seu corpo. Já aconteceu de alguma vez dentro da obra alguém sair por invalidez, por um acidente de trabalho ou algum dano na saúde? Nessa obra aqui não, mas em outra empresa que eu trabalhei, sim. No transporte manual de peso, ele foi pegar um saco com mais ou menos 50 quilos, ele não estava com a postura inadequada e teve um problema na região lombar, ele teve que se ausentar, fez até cirurgia, ficou afastado. E para a função na qual ele exercia, não foi mais, ele retornou para outra função, porque ele não tinha mais condições de exercer aquela função a qual ele estava fazendo quando se acidentou. Obrigado. Nada. A instituição disponibiliza algum acompanhamento médico? Não. Nós temos acesso, mas não pela instituição. Nós temos os equipamentos normais nossos. Entrega exame, antes de entrar, como ela faz o acompanhamento? Quando a gente vai entrar na instituição, tem uma bateria de exames que a gente faz para ver como é que está a saúde do servidor. Aí nenhum anual. Assim, A Promotoria de Gestão de Pessoas orienta que a gente sempre faça exames, marcando datas e tudo mais. Sua postura no ambiente de trabalho traz algum dano à saúde? Não, até que eu possa identificar isso, não. Não consigo identificar algum dano na minha postura, na minha saúde. Sua cadeira contém apoio para os pés? Não. Alguma lesão por esforço repetitivo? Também não sinto nada. A altura do monitor favorece o trabalho? Favorece. É regulável? É regulável. A gente coloca uma altura que não haja esforço além do normal. Você faz manuseio de objetos pesados? Não manuseio objetos pesados. Seu turno de trabalho é regular? É regular. São 8 horas diárias, nós trabalhamos tarde e noite. Todo tempo de trabalho, né? Sempre sentado? Sempre sentado. Nós nos movimentamos porque quando precisa de alguma outra informação em alguma outra sala a gente levanta. Mas não passamos as 4 horas sentado completamente. Às vezes levantamos dentro de alguns, de acordo com a necessidade. Alô? Oi. Sabe o quê? A empresa que você trabalha? Paulo Construção, Ah, sim. Você está em quais setores aqui da... biblioteca, centro de convivência e laboratório. Você se sente confortável quando você termina de trabalhar? Você sente alguma dor depois do trabalho? Ou você... Não, Ou não. você manusear peso e tal? Não, porque o serviço é tudo controlado, sabe? Não tem esses pesos não. A gente tem habilidade para trabalhar e tem ferramenta apropriada aí. Vocês não manuseiam muito peso não, né? Não. A empresa disponibiliza alguma assistência à saúde? Para a saúde ele dá cinto de segurança, dá máscara, essas coisas, né? Para evitar caso de doença, alguma coisa. Então vocês têm todo o equipamento de proteção. Todo equipamento. Depende da função, sabe? Cada função tem seu equipamento. Mas antes de você entrar na empresa, algum curso preparatório? Treinamento sobre
altura. Quem trabalha com ferragem tem que ter treinamento, sabe? Para viramento, essas coisas. Aí teve o treinamento, 8 horas de treinamento. Obrigado. Algumas soluções ergonômicas: eliminação do movimento, projetos ergonômicos, revezamento, pausas de recuperação e ginástica laboral. A ginástica laboral é uma das melhores medidas preventivas e soluções ergonômicas. Com ela, nota-se a melhoria em condição de saúde geral de todos os funcionários, na adaptação ao posto de trabalho, na produção, melhora no clima organizacional. Desse modo, melhora o atendimento ao cliente externo. Há também a diminuição em alguns fatores, como na procura ambulatorial, nos acidentes de trabalho, no afastamento por lesões por esforço repetitivo, por fim, diminuição de queixas relativas a dores. Controle o tempo de trabalho no computador. Faça intervalos para descansar. Sempre tenha um ambiente de trabalho adequado, com cadeira, mesa, altura do monitor, posição de teclado e mouse adequados. Hoje, muitos profissionais, fisioterapeutas, médicos, especialistas em ergonomia podem buscar soluções para minimizar ou eliminar a causa do problema. O diagnóstico precoce e as ações preventivas são fundamentais para o sucesso no tratamento e eliminação nas causas do problema. Fique atento.